tentando aprender inglês, você travou e por algum motivo que fosse, você parou e pensou: pô, isso aqui não é pra mim não, dá pra mim não, nunca vou aprender inglês. Sabe o que aconteceu com você, meu amigo? Porque você provavelmente acreditou em algum dos mitos do inglês. Que troço ridículo que eu fiz agora. Mas o que são esses 7 mitos do inglês? São 7 mitos que te fazem acreditar que você não vai conseguir aprender. Cientificamente comprovados por mim. E quando você entender que eles são só mitos e não fazem sentido nenhum, você vai decorar no inglês. Decolar, isso que eu quis dizer. Decolar no inglês. Mito 1. Para ser fluente, você tem que morar fora. Balela! Até mesmo que se fosse verdade, 99% dos brasileiros nunca falavam inglês, pô. Eu, inclusive, nunca morei fora. Eu sou fluente em inglês. É claro que você morar num país que fala inglês vai ajudar, né? Você vai estar circulado do inglês o tempo todo. Mas você não precisa morar num país que fala inglês para falar inglês. Inclusive, eu já dei aula para brasileiros que moraram lá fora durante anos e não falavam inglês. Então, você morar lá fora, obviamente, vai te ajudar pra caraca, né? Porque você vai estar exposto ao inglês. Mas não define. Então, para de se enganar. Começa a estudar. Mito 2. Criança aprende mais fácil que adulto. Olha, isso é até um pouco verdade, mas não pelos motivos que você acha. Porque criança é mais capacitada, inteligente. Não, é porque a criança, ela não questiona as paradas. A criança, se você fala pra criança alguma coisa, ela vai entender e pronto. Mas um adulto, como ele já tem o português solidificado na cabeça, ele questiona muito. Por que nessa frase aqui você falou essa palavra? Essa palavra não significa aquela outra coisa? Por que a ordem aqui foi diferente, sendo que no português a gente faz de outra forma? E é isso. O problema do adulto é que ele tem o português tão enraizado que tudo que ele vê em inglês ele tenta fazer um comparativo. E muitas vezes não vai fazer sentido nenhum. Porque uma língua não é espelho da outra. Já fiz vídeo disso, inclusive. Porém, o adulto tem uma vantagem que a criança não tem, que é a questão da disciplina e a questão de fato, usar o que você tem a teu favor. Por você já dominar a língua, você pode usar aquilo no processo de te ajudar a adquirir uma segunda. Mas isso nunca pode ser uma muleta. Então, quer aprender inglês igual uma criança? Para de questionar. Mito 3. Se eu errar, vão rir de mim. Tá, esse aqui é mais um mito implícito, que as pessoas têm dentro delas mesmas, não é algo que falam. Ah, se errar, vão rir de você. Geralmente é algo que você coloca em você mesmo. Pô, se eu errar, vão rir de mim. De qualquer forma, isso não é uma verdade. Bom, pode até ser, mas não deveria importar. Como assim? Porque se você tá aprendendo inglês, dependendo do contexto, você comete algum erro, não é impossível que alguém vá rir do teu erro. Porém, geralmente, esse alguém que vai rir é outro brasileiro que também tá falando inglês ou tá aprendendo a falar inglês. Ou talvez seja até fluente, mas o fato é que ele tenha uma insegurança ali que não foi bem resolvida, que quando ele vê alguém errando, faz ele se sentir melhor. É um merda. Porém, de fato, pra quem importa você falar inglês mesmo, não está nem aí se você erra. É tipo um gringo, imagina um gringo falando português e fala errado. Oh, eu gostar de pizza. Você vai achar isso fofinho, a mensagem foi clara, é o que importa. Então assim, se você estiver falando com um nativo da língua inglesa, ou então com a pessoa de outro país que você usa o inglês pra poder se comunicar, se você erra, mas a mensagem tá tranquila, a pessoa não tá nem aí pra isso, não vai rir, não vai julgar teu inglês não, porque o foco dela ali é a comunicação, é a conversa, é o assunto do momento. Não o inglês, o teu nível de inglês. Infelizmente, isso é um problema de brasileiro que vai julgar outros brasileiros. Não são todos, mas são muitos. Então, se rirem, dane-se. Você não tá falando inglês para se comunicar com quem tá rindo? Mito 4. Você tem que pensar em inglês o tempo todo. Olha, uma meia verdade. Você, de fato, vai chegar nesse nível naturalmente de pensar em inglês o tempo todo. Quando você chegar na fluência. Só que você vai encontrar gente por aí também que vai falar que isso não é possível, que você sempre vai pensar em português. E é mentira. O ponto é que é impossível você não pensar em português no início do aprendizado. Quando você está aprendendo a língua, você vai sempre fazer uma correlação. Por mais que você não deva ficar traduzindo o tempo todo, é inevitável no início. Porém, de fato, para uma pessoa ser fluente, conseguir se comunicar sem longas pausas e tal, ela tem que realmente, assim, pensar em inglês. Mas isso vem com o tempo. É tipo dirigir um carro. No início, você tem que parar e pensar realmente em tudo que você vai fazer. Só que depois que você já sabe dirigir, tudo vem no automático. Você provavelmente nem lembra a última vez que você conscientemente botou uma terceira marcha. Ah, Michel, meu carro é automático. Bom pra você, o meu não. Mas então, resumindo, você não tem que pensar em inglês o tempo todo. Você tem que se preocupar em aprender a falar inglês. Porque isso vai vir naturalmente com o tempo. Mito número 5. Só vou falar quando estiver pronto. Assim como o outro que a gente falou, essa é uma afirmação autoimposta, né? Você tem certeza de que não, eu tenho vergonha pra falar, mas quando eu estiver pronto eu vou falar. Mas meu amigo, isso não existe. Não existe você estar pronto pra falar inglês. É tipo você falar que vai na academia e depois que estiver forte. Tá maluco, pô? Você primeiro vai na academia pra ficar fortinho, querido. E você primeiro fala pra ficar pronto em inglês. Então é isso, é dar a cara a tapa e errar, e errar, e errar, até você se sentir confortável e mais confiante pra falar inglês. Mas essa confiança, ela é criada com muito erro e dando cara a tapa. Não existe você estar pronto pra falar. E você só vai ficar seguro depois que você falar e errar muito. Não existe estar pronto pra começar a falar. Existe falar pra estar pronto.
Você tem que soar como um nativo. Não, não tem. Um grego que fala português não tem que soar como um nativo da língua portuguesa. Então você não tem que soar como um nativo da língua inglesa. O sotaque que você tem é basicamente uma medalha mostrando que você aprendeu uma outra língua. Então você não tem que se preocupar com o sotaque e falar direitinho igual um nativo. Você tem que se preocupar em se comunicar. Isso envolve sim você pronunciar as palavras corretamente, mas pronúncia e sotaque são coisas diferentes. Por exemplo, eu chamo isso aqui de porta em português, mas minha esposa, ela chama isso de porta. Sotaque diferente, pronúncia correta. Estaria errado se a gente falasse portar ou portar. Nesse caso, o sotaque foi o de menos, o problema foi a pronúncia da palavra. Então se você vai perguntar, o que você quer fazer? Tanto faz se você perguntar, what do you want to do, man? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? Tá tudo com sotaque diferente, mas a pronúncia tá correta, é o que importa. Então não se preocupe com o seu sotaque. Sotaque brasileiro, inclusive falando inglês, é bem bonitinho. E pra finalizar, fluência é falar sem errar. Não! Fluência é você falar sem pausas longas que comprometam o ritmo de uma conversa, mesmo que tenha erro. Então você consegue ser fluente em inglês bem antes do que você acha que vai ser o tempo necessário para você chegar lá. Você consegue ser fluente em inglês desde que você consiga se comunicar e fazer uma conversa andar sem longas pausas, como eu falei. Sem pausas que você tem que parar o tempo todo pra Mas se tu meter um he don't, que tá errado, tá? O certo é he doesn't, no meio de uma frase e a conversa continuar rolando, meu amigo, tá valendo, tu já é fluente nesse caso. É tipo uma criança de 5 anos, por exemplo. A criança já é fluente, mas às vezes ela comete erros que vão ser melhorados e consertados conforme o tempo vai passando. Mas uma criança só chega no nível de ser fluente lá com 5, 6 anos porque ela tá dando a cara a tapa e falando errado, mesmo quando ela não falava quase nada, lá com 2 anos de idade. O problema é que ela não se questionava, será que eu vou errar? Então já liga isso pro outro mito que eu falei de você só falar quando tá pronto. Não existe isso não, seja igual uma criança nesse caso. Embora aprendizado de um adulto e de criança são coisas diferentes, tá? Mas é isso aí, gente. E você, já acreditou em algum desses 7 mitos? Ou talvez em todos eles? Qual desses mitos você acha que já te bloqueou em algum momento? Então talvez esteja te bloqueando agora. Mas vai parar nesse segundo, porque agora que você viu que é só mito, você vai pensar, pô, isso é só mito, isso é só mito, eu sou dono do meu destino, eu vou falar inglês, pô. Porque tu vai. Porque no final das contas, esses obstáculos são obstáculos autoimpostos. Não são realidades que de fato impedem teu aprendizado. Não entenda isso aqui errado não, pelo amor de Deus. E é isso aí. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa teu like e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dele. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.